Oi, oi, bonita! Vamos para mais um tutorial aqui com um modelo. Já que eu não estou com tanto tempo para gravar vídeo meu, estou aproveitando minhas produções para trazer aqui um conteúdo bem bacana para vocês hoje. A mesma modelo de outro dia, a Anne, mas dessa vez com uma maquiagem bem poderosa, né? Com uma outra proposta, mostrando como propostas diferentes também a gente conquista intenções de imagem diferentes. Lembrando que todos os produtos eu vou deixar certinho listados aqui na descrição desse vídeo. Limpei com água micelar, hidratei com hidratante em gel e novamente usei esse corretivo salmão da Catarine para fazer essa camuflagem. Quando a gente usa a cor certa, na tonalidade certa, no mesmo valor tonal da pele dela, a gente já consegue essa neutralização e esse volume. Comecei fazendo um teste com a M10 da Bruna Tavares, que ficou um pouco mais amarelada. Então, eu trouxe a L30 com fundo mais rosadinho, fazendo essa mistura de pigmentação que eu já vejo na pele dela com as bases também, para conquistar essa cor ideal para o tom de pele dela. Aplico com esponjinha em toda a pele, lembrando como tem um corretivo colorido, a gente precisa aplicar com batidinha para não remover o que já foi feito. E o restinho eu aplico tanto no pescoço como também na testa, deixando um efeito já bem espalhado. Com um tonzinho mais claro do outro quarteto de peles claras, eu já faço uma iluminação nos pontos estratégicos abaixo dos olhos, testa, nariz e queixo, e eu deixo o produto secar. Quando a gente deixa secar um pouquinho, a cobertura fica mais alta, mas cuidado para não secar demais. De contorno, eu usei a base 8 da Boca Rosa. Estou economizando meus contornos cremosos, que estão quase acabando. Estou adorando usar corretivos líquidos. Faço um contorno bem para cima, né? A intenção é dar uma levantada nessa região. E com um excessinho, eu aplico na região das têmporas, só um pouquinho abaixo, porque ela não precisa de contorno nessa região. Já dou uma iluminada também e tiro o excesso com a esponjinha. Sempre importante prestar atenção qual ponto da esponjinha que você está utilizando para não escurecer as regiões de iluminação, onde eu já vou tirando aquele corretivo que a gente deixou secar. Um pouquinho de contorno no nariz e preste atenção que com esse pincelzinho do Fiber eu já vou aplicando bastante, bem próximo da sobrancelha. Nessa técnica bem importante, a gente vai fazer esse acabamento com contorno para dar um acabamento, fazer essa união da sobrancelha com o contorno do nariz, com o contorno nas têmporas, aplicando bastante nessa divisão dessa pálpebra fixa. Assim a gente já consegue praticamente um esfumado. Utilizei o blush Mística da Tracta, que é um rosinho luminoso, mais frio, como essa proposta um pouco mais fria, esses tons mais acinzentados. Eu vou trazendo o equilíbrio entre esse tom dourado da pele dela, mas com esses tons mais rosados, mais frios, para trazer essa harmonia. O blush Soft da Tracta, só para dar uma iluminação mais sutil. E antes de aplicar o pó, tiro a marcação e já venho com ele com batidinhas, nada em excesso, primeiro com a esponjinha abaixo dos olhos e a região em volta do nariz, e depois com o pincel fofinho em todo o rosto, para dar aquela selada. Esse pó à prova d'água, ele ajuda também na resistência da maquiagem. Gosto de vir com um pó compacto, escolho o Mineralize, que é bem fininho da MAC, o Medium Dark para fazer esse polimento na pele, tirando qualquer excesso do pó solto. Com um tom mais claro da paleta de corretivo da Catarine, eu aplico em toda a pálpebra móvel. Tomo cuidado para não subir na pálpebra fixa e naquele contorno lateral que a gente já fez, deu uma atençãozinha especial, para que não tire esse acabamento da maquiagem. Usando o mesmo pó que eu utilizei na pele toda, o Medium Dark, esse O135 venho selando o contorno que eu já fiz previamente, né, dando esse degradê. Com um marrom um pouquinho mais intenso do que o marrom do pó, eu fui aplicando no côncavo, para já fazendo esse degradê. Se necessário, eu sempre volto com o pincel anterior, então nesse tom um pouco mais intenso eu escolhi o 136, volto com o 135 com a outra cor, para não deixar nenhuma marcação. Eu apliquei ali no cantinho o Cappuccino BT Velvet, que é um marrom um pouco mais frio, para já fazer um fundinho de sombra. Não fiquei satisfeita com essa cor, eu peguei um pouquinho do Clau Preto da Catarine Hill para dar uma misturadinha, para deixar esse tom um pouco mais acinzentado, um pouco mais escuro, para utilizar como base de sombra. Eu vou dando mais atenção nessas sombras líquidas, começando do canto externo, indo para o meio, fazendo esse degradê. Eu utilizei esses dois tons de cinza, um mais clarinho, um pouco mais escuro, e eu comecei com o mais claro, aplicando em toda a pálpebra. A sombra líquida, ela ajuda a dar pigmentação, ajuda no esfumado, ajuda no acabamento.
Na parte mais externa, eu vou aplicando a sombra um pouco mais escura por cima dessa mais clara, fazendo essa transição. Importante que essa sombra mais cinza encontre o marrom mais escuro no côncavo para dar o acabamento e, se precisar, volta com aquele marronzinho. Em toda a pálpebra eu vou aplicar esse marrom cintilante, mais acinzentado. Eu molho essa sombra, eu coloco um pouquinho de água, molho o pincel, pego a sombra e vou aplicando com batidinhas nessa parte inicial até o meio. E quando vai atingindo esse final do olho, com um pincel bem levinho para não pigmentar tanto. Se precisar, vou com o dedo também, porque o dedo 200 tem uma pigmentação diferente de pincel, não sei explicar. Na parte interna eu usei um marrom um pouquinho mais claro da paleta, só para também deixar esse ponto de luz. Voltei no tom mais escuro para cobrir essa cintilância final, que eu tinha aplicado um pouquinho. Aplico o delineador em glote bem pretinho na linha d'água e borro um pouquinho ali na bordinha dos cílios, para depois vir com um pincelzinho de precisão esfumar. Essa etapa é importante você dar uma esfumadinha, limpa o pincel, tira esse excesso de delineador, para que esse delineador não expanda, né? Fica só um degradezinho até já mais acinzentadinho. Venho com as sombrinhas que eu usei em cima, a cinzinha mais clara e depois a cinza mais escura no canto mais externo, delimitando toda essa linha d'água inferior. Para acabamento, a gente não pode esquecer desse delineador também bem rente aos cílios. Com o olho aberto, já faço a junção da parte de cima com a parte de baixo para dar continuidade nessa maquiagem. E depois a gente vem esfumando levemente esse delineador. Eu escolhi esse modelo H13, que ele é maior no meio, né? Ele tem esse formato meia-lua, um pouco de tufinhos para deixar esse olho bem aberto, não queria uma proposta tão alongada. E antes, eu gosto de aplicar máscara de cílios para deixar esses cílios bem pretinho e ele se juntar com os cílios postiços. Sobrancelha bem natural, com um pouquinho de sombra, alguns pontos estratégicos. E para dar aquele glow a mais, eu usei esse pigmento que eu amo, eu já vou conferir a cor porque eu deixei lá no salão, mas ele é o mesmo tomzinho desse olho, é um marrom bem frio. Então, eu só aplico ele como pigmento, não precisa de fixador, não precisa de nada, você pode aplicar ele sozinho que ele vai dar um brilhinho a mais. Achei essa sombra cinza da minha paleta da Índice Tóquio e aproveitei para dar um brilho a mais também na parte de baixo. A gente poderia deixar mate ou aplicar até o próprio pigmento. Eu gostei desse prata, que ele deu uma intensificada nessa proposta de maquiagem. E depois sempre é bom dar aquela limpadinha com pó, tirar qualquer excesso, dar acabamento nos cílios postiços também. No batom, bonito, eu fiz uma misturança, mas só pra você ver o processo. Eu comecei com Cappuccino BT Velvet, achei que ficou muito acinzentado. Eu vim com um pouquinho do Gaia da Catarine Hill, que é um marrom. Apliquei por cima para fazer um contorno um pouco mais escuro. E aí, então, eu apliquei o Classic da Catarine Hill, que é um tom marrom, em todo o lábio. Ficou bonito, mas não ficou o nude dela, gente. É importante entender qual que é o nude de cada pessoa. Da mesma forma que eu fiz uma misturinha da base com fundo mais amarelado, com um pouco mais rosado, a mesma coisa eu vou seguir no batom. Gente, essa dica é de ouro. Peguei, então, o batom Mãe da Boca Rosa, que tem um rosa bem bonito. Fiz essa mistura para atingir um marrom nude certo para ela. Para acabamento, a gente volta com um pouquinho do blush, volta com o contorno. Eu ainda não tinha aplicado o contorno em pó, então dei uma intensificada, uma limpeza da maquiagem. Verifica se precisa voltar um pouquinho no esfumado. Maquiagem é muito importante isso, né? A gente sempre dá aquela voltinha, aplica um pouco mais de bruma. E eu aproveitei que a bruma tá molhadinha para vir com essa sombra da Mari Saad dourada, que é linda. E ela tem um pigmento, por mais que ela seja dourada, ela tem um brilho meio branco, sabe? Então ela combinou bastante com a maquiagem. Esse ponto de luz no alto da sobrancelha. Um pouco mais de delineador na linha d'água para ficar bem pretinha. Esse é o resultado de hoje. Deixei um cabelo alto, um pouco de moicano com bastante volume para trazer toda essa composição poderosa para esse visual. Me conta se você usaria essa maquiagem e eu te vejo no próximo vídeo.